Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero ler o texto bíblico na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde o apóstolo, de forma estimulativa, escreve esta carta a 5 províncias da Ásia Menor, mas que eram dominadas pelo Império Romano. E no versículo 9 do capítulo 2 está escrito: mas vós sois uma geração escolhida ou eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis as virtudes ou os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Queridos, antes de ministrar, mais uma vez agradeço a Deus pela vida do pastor Jairo, sua muito digna esposa, a pastora Marilissa. É um prazer poder servi-los. Sei que não mereço um convite tão honroso. Pastor Eric, sua esposa, sua família, a todo este coeso ministério, a igreja, que Deus os abençoe. Quero agradecer pela vida do diácono Alex, foi o meu primeiro contato, também a vida dos cantores, o pastor Márcio, o evangelista Douglas, e a todos os amados irmãos que estão presentes. Quero agradecer a Deus, ao pastor Faustino, irmã Aida, pela receptividade. Muito obrigado, pastor, pelo carinho, pelo momento que passamos juntos, a sua família, como também ao pastor Jorge, a Regina, toda a sua família. Queridos, quando nós analisamos a primeira carta do apóstolo, os irmãos vão de perceber que está voltada para perseguição e sofrimento, pois Pedro estimula os irmãos a não desistirem, a continuarem com uma identidade. Identidade é o que eu quero falar. Veja que Pedro mostra uma identidade que não podia se deixar. Escolhidos, sacerdócio real e uma nação santa. Quero pedir a vossa permissão para contextualizar o impacto da ressurreição de Cristo. Os irmãos que estavam presentes ontem, eu quero simplesmente dar uma continuidade dentro de um contexto estimulativo. Os irmãos hão de convir que o fato de matarem Cristo na cruz também teve um objetivo: parar a sua mensagem. Tendo em vista, se nós analisarmos o período intertestamentário, cerca de 60 anos antes de Cristo vir, todo o sistema religioso estava corrompido, pois os sumos sacerdotes e todos que dependiam e que serviam, ou uma grande maioria, agora já não eram mais escolhidos conforme a lei de Deus dada a Moisés, da origem levítica, pois agora o Império Romano tinha o poder de destituir e colocar sumos sacerdotes. Os dois
falados no período de Jesus, Anás e Caifás, foram colocados pelos romanos. Não foi uma escolha de Deus. Se nós observarmos a história, vejam que o sumo sacerdote em exercício nos dias de Cristo foi Caifás, mas o poder de influência do seu antecessor, Anás, era tão forte que ele não resolvia coisas de alto vulto sem primeiro passar por Anás. Vejam como estava o contexto religioso e os detentores ou dominadores do poder. O contexto histórico diz que havia um monopólio, havia uma distorção do que era a espiritualidade, a ponto que o sumo sacerdote Anás e os seus familiares monopolizaram o mercado dentro de Jerusalém. Isso implica dizer que todas as lojas dentro do muro, pertencia a ele ou os seus familiares. Portanto, quando os judeus viriam uma vez por ano para o grande culto ou para a Páscoa e trazia os seus sacrifícios, era primeiro, tinham para entrar em Jerusalém, passar por uma expressão de originalidade. Isto partia dos sacerdotes que estavam subordinados a Caifás e a Anás. Então, por isso que muitos pobres sofriam, porque os ricos traziam novilhos, traziam carneiros, os pobres rolinhas e pombos e moedas para ofertar. Porém, para entrar dentro de Jerusalém, os inspetores pertenciam a Anás e eles inspecionavam todos os animais, todas as aves. E pasmem, eles sempre encontravam motivos de defeitos. Por quê? Porque o que os irmãos judeus traziam de fora não podia entrar dentro do muro, segundo eles. Eles encontravam defeitos, porque não entrando, eles teriam que comprar lá dentro. E de quem eram as lojas? Para quem ia o faturamento? Para os líderes religiosos. Até aí, tudo bem. O problema era a extorsão, era o valor que eles cobravam em cada animais e a troca da moeda. Porque muitos trabalhadores, muitos judeus sofriam para juntar a oferta para o dia do sacrifício. Mas, quando eles entravam, chegavam em Jerusalém, os inspetores do sumo sacerdote não aceitavam a moeda, o dinheiro que eles traziam. Então, tinham que fazer um câmbio pela moeda do templo. Então, eles cobravam um ágio tão alto que quase quadruplicava o valor da moeda. E no contexto dos animais, só para os irmãos terem uma ideia, eu estudei e vi e observei por um escritor que um pombo era parte do sacrifício. Então, eles cobravam tão profundamente e grande o valor, que se nós fiz um comparativo, um pombo custava cerca de 1 mês de salário, um zuz de ouro na época. Nos nossos dias, cerca de R$1.200 era cobrado para que eles pudessem comprar lá dentro. Então, tudo convergia dentro de um roubo, dentro de uma exploração da fé. Então, vejam que todos que se levantavam contra isso e também contra os impostos eram terrivelmente parados,
Vejam que a Bíblia diz que apareceu Teudas e eles mataram um homem importante, e os 400 que o seguia eram também importantes, e eles queriam uma revolta. Então mataram o líder e os 400 sumiram. Diz a Bíblia que apareceu outro que não aceitava, chamado Judas, o Galileu. Eles mataram Judas, e um grande número de pessoas que o seguia também dissiparam, porque a originalidade de um mestre era tornar a sua tese, o seu conjunto de ensino conhecido, e que permanecesse depois dele melhor ou igual a ele. Então vejam que uma das palavras e uma das ideias que começaram a perseguir a Jesus é quando Jesus, primeiro, quando ele começa a pregar o evangelho, ele vai contrariar, ele vai bater de frente com o que estava acontecendo. E quando Jesus vai ao templo, na adoração que ele teve, vejam que isto era comum. Quando ele entra em Jerusalém, os cambistas, os trocadores de moedas ligados a Anás, estavam fazendo isso. Vejam que as mesas, as gaiolas dos pombos, das rolinhas, dos animais estavam postos como mercadoria. Então, quando Jesus vê aquilo, ele fica irado, no bom sentido, e diz publicamente: a casa de meu pai é casa de oração, e vocês tornaram covis de ladrões, vocês estão roubando. Vejam que a mensagem de Jesus batia contra eles. Então diz João que por conta da mensagem de Jesus, que é o seu evangelho, o conjunto do seu ensinamento, faz com que eles queiram matar Jesus. E eu falei ontem, quando eles escolhem a cruz, não é aleatório, é uma mensagem para aqueles que o seguiam. A diferença de Jesus com os outros que apareceram era muito grande, porque quando Teudas apareceu, foi importante, era um homem de grande vulto. Quando Judas aparece, foi com multidão. Então, aparentemente, Jesus estava abaixo deles, e era muito mais fácil eliminá-lo, porque Jesus vem da região da Galileia, especificamente de Nazaré, e quem era de Nazaré não era considerado. Por isso que o contexto dizia: dali nunca vem nada que preste, nunca vai vir alguém que possa ser um vulto perigoso. E para piorar, ele escolhe 12 discípulos que ninguém teria coragem de escolher, analfabeto na lei, ignorantes na sua maioria, e trabalhadores da pesca e do campo, ninguém importante. Vejam que quando eles matam Jesus, era com o objetivo de parar a mensagem de Jesus e para os seus seguidores, porque no contexto romano, a cruz era um instrumento de punição para escravos, ladrões, revoltosos vencidos e todos os insurgentes. Então, quando eles crucificavam alguém, tinha uma mensagem para os seus seguidores que dizia: se vocês continuar falando o que ele falava, vão morrer do mesmo jeito. Por isso que colocaram a cruz de Cristo no lugar mais alto de Jerusalém. Quem olha vê o Gólgota. Então estava crucificado Jesus. Vejam que o plano dele estava tão correto e tão bem ajustado,
que quando Jesus foi preso, os irmãos hão de convir que eles fugiram, os discípulos abandonaram, com medo, era tremendo, a pressão psicológica. Então vejam que os dois mais íntimos ficaram de longe. João não se manifesta e Pedro nega que nem conhecia Jesus, e a Bíblia diz que na terceira vez ele pragueja, ele esculhamba, ele usa palavras não apropriadas para provar que não conhecia Jesus. Então o plano estava ajustado. Quando eles conseguem matar Jesus, como eu disse ontem, quero continuar, a festa foi garantida. Paramos mais um, e os seguidores estão fugindo, escondidos, e muitos desistiram. Só que quando Jesus volta a viver, as primeiras testemunhas foram representantes do sistema dominante, saduceus, fariseus e escribas. Ou seja, os saduceus eram um grupo responsável pela adoração, pelo culto. Era neste grupo que estava o sumo sacerdote e os principais sacerdotes. Os fariseus eram ferrenhos na observação da lei. Os escribas, os teólogos, formadores de opinião. Então ligaram-se todos para eliminar Jesus e a sua mensagem, e parecia dar certo. Quando os guardas vão a eles dizendo que Jesus estava vivo, foi uma discussão. Então eles acreditaram tanto na ressurreição que tiveram medo que esta notícia se espalhassem. Então eles dão muito, não é só dinheiro, está escrito, eles dão muito dinheiro aos soldados e prometem-lhes proteção judicial caso esta notícia de suborno chegasse a Pilatos. Para quê? Para que eles divulgarem em Jerusalém que Jesus continuava morto e que os discípulos roubaram o corpo dele enquanto eles dormiam. Então vejam que a partir daqui os soldados vão distribuir em Jerusalém a notícia. Não era a que a gente prega, porque os soldados representavam os poderes dominantes da época, os religioso, o político, o econômico e o judicial, que era o sinédrio. Então os soldados vão disseminar a notícia que Jesus, o túmulo estava vazio, mas não havia vida. E olha que Jerusalém estava lotado de pessoas do mundo todo. Então, por exemplo, se neste culto aqui os irmãos apresentaram pessoas de várias cidades e igreja. Então, se acontecer uma notícia impactante aqui, eles vão levar para as suas cidades. As suas cidades vão saber rapidamente. Então, quando os soldados pregavam a notícia de que Jesus estava morto e o túmulo vazio, disseminaram em toda Jerusalém e catequizaram a mente dos visitantes. E os discípulos agora olha a notícia da morte de Jesus. Quem publicou? Se eu tivesse na época, eu acreditava também que Jesus estava morto, porque a notícia vem pelo poder religioso, a boca de Deus na lei. A notícia que ele estava morto vem pelo poder judiciário, o alto poder, o Supremo Tribunal do Judaísmo, o Sinédrio. A notícia tem apoio do poder político e econômico. Agora imagina o poder político, que era o império, o poder religioso, os sacerdotes, o poder
prejudicial o sinédrio e o poder acadêmico, os escribas, sancionaram, assinaram a divulgação da morte de Jesus. E para contrariar isso, quem é que Jesus confia? Os analfabetos, os ignorantes que estavam lisos, sem dinheiro e amedrontados. Vejam que quando Jesus ressuscita, ele não vai no poder, ele podia ir, mas ele vai aonde estavam os insignificantes e vai restaurar que 99% estavam corrompidos e muitos desistiram. Ele vai buscar um por um e traz de volta e diz: fique em Jerusalém. Olha o desafio. Tudo deu errado no ministério de Jesus em Jerusalém. 90% do ministério de Jesus foi na Galileia. Esses 10% em Jerusalém só foi bronca, só foi sofrimento e rejeição, exceto uma entrada triunfal, mas o resto foi bronca. Então ele diz: fique em Jerusalém. Vai começar aonde tudo deu errado, no centro político, econômico e religioso. Porque até que do alto sejais revestidos do poder. E quando vocês forem, vocês vão ser minhas testemunhas, vão pregar as maravilhas que eu fiz e vou continuar fazendo. Hey!